Fala pessoal, bem-vindos para mais vídeo aqui no canal Devocional do John. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo tranquilo mesmo? Então pegue sua Bíblia aí que eu tenho uma palavra abençoada para você. Como você já viu aí no título, o tema de hoje é não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Saiu até um ventinho. Ih, climazinho friozinho para trazer uma palavra quente para você. Gostou? Não, né? Tô melhorando as minhas piadas. Vamos lá. 2 Samuel 11. Dos versos 1 a 5. 2 Samuel 11, dos versículos 1 a 5. John, onde é que fica 2 Samuel? Fica depois de 1 Samuel. Mais um, parei, prometo que é a última. 2 Samuel 11, dos versos 1 a 5, que diz assim: Davi e Batseba. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todos Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vixe, que novela, hein? Vamos entender o contexto? Todo mundo conhece Davi por ser um rei que matou o gigante, que enfrentou leões, um rei vitorioso. E ele foi sim. Mas essa passagem mostra um dos pecados de Davi. Para mostrar que Davi também era homem, era falho e pecador. Eu gosto de muito dos personagens da Bíblia, porque nenhuma deles, a não ser Jesus, é perfeito. Todos eles pecaram. E Davi peca aqui, com Batseba. Se você for ver uns capítulos anteriores, Davi tinha vencido várias guerras. Davi tinha conquistado várias cidades, com a ajuda do Senhor de Deus. Deus tinha feito alianças com Davi. Davi está ali, no seu melhor momento, no seu reinado, tranquilo e paz. E nos tempos de guerra, eu quero frisar esse versículo 1, decorrido um ano, nos tempos em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais, mas Davi ficou em Jerusalém. Primeiro erro de Davi: nos tempos em que os reis iriam para a guerra, Davi ficou. Para onde é que Davi era para estar? Onde é que Davi era para estar? Na guerra. Mas não, Davi se acomodou. Tá tudo certo, vou mandar meus oficiais lá e vou ficar aqui. Eu preciso de uma pausa, né? Eu preciso de um tempo, preciso de umas férias. Tô muito cansado, já batalhei demais. Deixa eu ficar aqui no meu palácio e eles que se viram pra lá. Depois eles me falam o relatório. Davi se acomoda. Davi se acomoda. E trazendo pra nós, depois de diversas vitórias, nós nos acomodamos e baixamos na guarda. Depois de uma vitória de comprar uma casa, depois de uma vitória de um relacionamento, depois de uma vitória de cura, depois de uma vitória que você tanto pediu, Deus te dá e nós ficamos acomodados. Agora pensamos que Deus é um Deus que nem aquele filho birrento. Pede, ele tem que dar na hora e depois nem agradece. E deixa pra lá, vamos ficar aqui tranquilo. É triste, né? Mas somos assim. Eu me incluo nisso às vezes. Ficamos na zona de conforto, expostos a perigos e ataques silenciosos. Davi, acostumado com a guerra, acostumado com espada e lança e treinamento de guerra, pensa que ele está seguro ali. Pensa que ele está tranquilo nas redondezas, não tem nada acontecendo. O inimigo está longe, eles estão batalhando lá. O inimigo está lá do outro lado do muro. Mas não. No seu próprio pátio do seu palácio, estava ali. Davi chega, eu imagino Davi ali andando, né? Tranquilo e nada, que dia bonito. E ele olha lá e a mulher tomando banho. E a Bíblia frisa que ela era muito bonita. Então Davi, ali, através do olhar, já maquina tudo, já pensa aí o desejo, e tá ali, né? Davi flerta com o pecado. Muitos dos nossos pecados começam assim, com uma curiosidade, com um olhar. O que está acontecendo ali? Ih, como é que é isso aí? Não estou falando só de pecado sexual, não. Pecados em geral. Começando por olhar. E tem um texto lá em Mateus 18:9 que diz assim: e se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois ser lançado no inferno. É muito pesado, né?
Mas se Davi tivesse atentado a isso, ele não tinha pecado, não tinha flertado com o pecado ali. E Davi peca mesmo sabendo o que está acontecendo. Ele fala, ó, Davi mandou perguntar quem era, e disseram ali, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Ela tinha esposa, ela tinha marido. E além disso, o marido dela, Urias, era um dos seus soldados ali, dos seus exércitos. Só pra você ver, a mulher era casada, e era casada com um dos soldados do exército dele. E Davi peca mesmo que tá sabendo acontecer. Muitas das vezes a gente sabemos o que é mal, nós sabemos o que é mal, e mesmo assim pecamos. Sabemos que aquele ali não é pra nós, sabe? Na Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não nos convém, mesmo sabendo às vezes que não nos convém, nós caímos na prática do pecado. Eu vou falar com esse negócio, a consequência chega. Chegou pra Davi, e às vezes a consequência chega pra mim e pra você. A consequência chega, eu não tô falando só porque posteriormente, né, ela fica grávida. Se a gente for ler mais pra frente, ela fica grávida e Deus manda o profeta Natan chegar lá no palácio de Davi, repreender ele e falar, ó, o filho vai morrer. E Davi chora, e Davi faz jejum, e Davi, meu Deus, por favor, não deixe esse filho morrer, por favor, não deixe. E o filho morre no final. E o filho morre, as consequências chegam. As consequências do pecado chegam. Sabe? E mesmo que lá na frente, né, o sucessor de Davi, que também foi através de Batseba, foi o filho deles. Mesmo assim, Salomão, antes, Deus executa o juízo, as consequências. E não foi só Davi não, vou te dar outros exemplos de outros pecados, de outros personagens da Bíblia. Vamos lá comigo? Vamos lá. Pecado de desobediência e incredulidade, Adão e Eva. Deus fala, ó, não coma do fruto, porque o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer, vocês vão sofrer. Adão e Eva, o que faz? Come do fruto. Consequência? Expulso do paraíso. Pecado de ira e de inveja. Os filhos dele. O filho dele, Caim, mata Abel, seu irmão, porque Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a dele. Consequência? Ele se tornou fugitivo e maldito sobre a terra. Pecados de avareza. Jazi, quem foi Jazi? O moço de Eliseu, o discípulo de Eliseu, que Eliseu estava formando. Eliseu vai lá, cura um oficial de lepra, e o oficial bem rico quer dar tesouros a Eliseu. Eliseu fala, ó, não quero receber dinheiro. Deus faz, e o que Deus faz não tem barganha, é Ele que faz, eu não vou aceitar nada pelo que Ele fez. Pode ir embora. E no caminho ele para ir embora, o moço dele vai lá e fala assim, ó, o seguinte, não, ele mandou falar que é para pegar um dinheirinho sim, e pega um dinheiro para ele. Consequência, a lepra que outrora do outro foi curado, pega nele, e ele fica leproso. Pecado de negligência, Eli. Pecado de Eli. O que aconteceu com Eli? Eli era ali, sacerdote ali do lugar, sabe? Onde é que Samuel, desde pequenininho, foi levado para ser criado lá. Depois de Ana fazer aquela promessa. Eli tinha 2 filhos. Esses 2 filhos de Eli corrompiam o templo. Levavam mulheres para o templo e contaminaram o templo com as suas práticas. E Eli negligencia, não corrige, não faz nada. Deixa rolar. O que acontece? Os 2 filhos dele foram mortos na guerra. E ele morre de uma forma trágica, caindo da cadeira assim, ó, para trás, numa altura, quebra o pescoço e morre. Pecados de enganação. Jacó, né, engana seu irmão Esaú pela bênção da primogenitura. E o que acontece? Ele é enganado várias vezes por Labão, seu tio. Várias e várias vezes. Ele enganou lá atrás e foi enganado depois. Tem as consequências, irmãos. Temos que saber disso. Muitas das vezes eu vejo um Jesus sendo pregado nas igrejas, nos lugares, um Jesus de amor, um Jesus de paixão, um Jesus de carinho, um Jesus que, né, que perdoa. Com certeza, não estou dizendo que não é. Jesus perdoa, Jesus é tudo isso mesmo de bom. Ele é tudo, ele é perfeito. Mas Jesus não é só amor, Deus não é só amor. Deus é justiça. Eu vejo um Jesus que chega no templo e tá todo mundo ali corrompendo o templo, fazendo vendas, práticas erradas. Jesus chega ali com um chicote, bate no chão e levanta mesmo. Um Jesus wild. O que é wild? Um Jesus selvagem, um Jesus que é isso? Como é que você faz isso aqui na casa do meu pai?
O que vocês estão transformando esse lugar aqui? E ninguém ousou fazer nada. Nada. Porque só ele tinha um poder. Jesus é um Jesus que é amor, mas Jesus é um Jesus que também ele é justiça. Nós precisamos saber disso. Deus nos repreende. Lá em Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor corrige aquele quem ama e castiga quem ele aceita como filho. Se ele está te corrigindo, se ele está te castigando, é porque ele te ama como filho. Ele me ama como filho. Que bom, meu Deus. Às vezes nós não aceitamos, né? Nossa, por que está acontecendo isso comigo? Nós estamos aceitando a correção de Deus. Ele nos ama como filhos. Glória a Deus por isso. Como co-herdeiros de Cristo. É muito bom saber disso. É tempo de guerra. O intuito do meu vídeo é esse: é tempo de guerra, não baixe a guarda. Em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No nosso interior, temos prazer na lei de Deus, mas a nossa carne é fraca. O nosso olhar é fraco, o nosso falar, o nosso ouvir, e tudo começa por isso. Vigiai e orai. Vigiai e orai. 1 Pedro 5:8: seja sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e buscando a quem possa tragar. Às vezes o adversário está rugindo como um leão. Você está vendo ali, é mais fácil esquivar, né? Mas e quando ele está que nem Davi ali, sorrateiro, no pátio dele? E ninguém forçou ele a fazer nada não, ele fez porque ele quis. Ele deu abertura, ele deu brecha. Ele premedita o ato. E futuramente, se você for ver na mais história mais pra frente, ele tenta várias vezes colocar o homem com a mulher para ter relações junto, para pensar que o filho era do homem. Mas o cara era justo e não saía da presença dele. O cara falou assim: meu Deus, o meu Senhor, como é que eu vou para casa enquanto os soldados estão lá na guerra? E ele se recusa, ele fica no portão. Resultado disso, Davi não vê mais saída e Davi coloca ele na frente da guerra para morrer. Esse homem morre. Davi foi mandante de um assassinato e Davi cometeu adultério. Davi é o personagem que eu mais gosto na Bíblia, mas cometeu falhas. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e se arrependeu. Mas a sua vida também, a sua família lá na frente, se você for ler, foi um caos. Filho contra filho, filho contra pai. Davi peregrinou. Davi sofreu as consequências de um ato que ele fez lá atrás. Não baixe a guarda. Ainda que esteja tudo bem, o inimigo das nossas almas fica em derredor, fica buscando uma acusação, fica querendo nos atingir. Não baixe a sua guarda, sabe por quê? É tempo de paz, é tempo que tá tudo bem na sua vida financeira, que nem eu falei no vídeo, em todas as áreas da sua vida. É o tempo que tá tudo bem, que o inimigo se levanta de forma sorrateira. Sejamos vigilantes, que possamos orar. Esse vídeo eu tô fazendo para vocês, mas é muito para mim também. E que possamos saber que em tempos de paz não é para nós nos acomodarmos. Estamos em guerra diariamente. Estamos em guerra diariamente. E até Jesus voltar, vai ser uma guerra sem fim. Mas com ele nós vamos vencer. Amém? Não baixar a guarda. Muito obrigado.